Por uma defesa do grego antigo, parte 3. A formação dos gêneros literários na Grécia Antiga. Do interior do imenso legado que a Grécia Antiga oferece à história do pensamento, convém destacar a formação dos principais gêneros literários, tanto em poesia quanto em prosa, que fazem parte até hoje de nosso repertório artístico e intelectual. Postados no limiado momento fundacional de discursos tão diversos quanto a tragédia e a filosofia, ou a historiografia e a retórica, a produção literária dos gregos antigos pode ser considerada um verdadeiro divisor de águas na história da epistemologia ocidental. É lugar comum entre estudiosos modernos a ideia de que a tripartição dos gêneros poéticos, entre épica, lírica e dramática, remontaria aos gregos antigos, especificamente à República de Platão, e a sua retomada na poética de Aristóteles, estando na base da poética clássica. A questão, contudo, é muito mais complicada do que essa vulgata pareceria indicar, e vamos aqui apenas esboçar essa difícil problemática. Isso porque, em primeiro lugar, diacronicamente, os gêneros não têm estabilidade. Em segundo, mesmo sincronicamente, não há coerência de definição entre os diferentes gêneros, havendo contatos, misturas e confusões. Em terceiro lugar, como se não bastassem tais dificuldades, várias classificações teóricas posteriores tornam a questão ainda mais complexa, sugerindo a existência de outros gêneros e subgêneros, sendo assim que a noção de poesia lírica, por exemplo, só surge por volta do século III a.C., com os estudiosos da Biblioteca de Alexandria, enquanto a noção de poesia didática só é sugerida pela Ars Grammatica de Diomedes no século IV depois de Cristo. Assim sendo, o mais conveniente é tentar extrair dos próprios textos antigos o entendimento que, em seu tempo, se tinha sobre os gêneros do discurso com que trabalhavam, partindo daí para sugerir seus desdobramentos para a tradição literária posterior. Algo que cumpre destacar desde logo é o fato de que os gêneros discursivos na Grécia Antiga, mais do que fazer referência apenas a um conjunto de características formais internas, pautam-se também por aspectos externos, como pela função da composição, por seu modo de execução e sua ocasião de performance, inclusive no que diz respeito ao público. Tendo isso em mente, é possível partir das mais antigas representações da poesia e do poeta na tradição grega antiga, ou seja, segundo Homero e Hesíodo, para afirmar que a poesia arcaica tem uma relação profunda com o divino, sendo diretamente inspirada pelas musas, que são as divindades responsáveis por trazer ao poeta o conhecimento verídico dos fatos. Independentemente do gênero poético de que se trata, portanto, esse é um aspecto incontornável quando se fala de poesia arcaica. Partindo do conteúdo e da própria forma dos poemas homéricos, podemos dizer que a poesia épica conta os feitos famosos dos homens, transcorridos no passado, da perspectiva de um narrador extradiegético, que dá espaço também para o discurso direto das personagens, empregando uma série de fórmulas, epítetos, símiles e cenas típicas, segundo uma tradição poética de improvisação oral em versos vazados em hexâmetros datílicos. Embora a matéria dos poemas de Hesíodo seja diferente, por um lado a gênese dos deuses e a ordenação do cosmo na teogonia, por outro a gênese da condição humana e a ordenação da labuta nos trabalhos e os dias, muitas das características formais de uma tradição hexamétrica são compartilhadas por ambos. Parece difícil classificar Hesíodo como poeta épico tout court, como é o caso de Homero, e por isso os estudiosos tendem a compreendê-lo, ainda que de forma deliberadamente anacrônica, como poeta épico didático. Homero menciona ainda uma série de outras modalidades poéticas diversas daquelas de que ele próprio se vale: o hino, o peã, o treno e o himeneu. O hino é um gênero bastante amplo, relacionado ao culto de alguma divindade, podendo incluir subgêneros tão diversos quanto o encômio, o peã, normalmente em honra a Apolo, e o ditirambo, originalmente em honra a Dioniso, tanto em modalidade monódica quanto coral, tendo a seguinte estrutura básica: um início, contendo uma invocação ao deus em questão, inclusive alguns de seus epítetos cultuais, um desenvolvimento trazendo a narrativa de um ou mais de seus mitos, e um encerramento com uma saudação, uma prece ou um pedido. Tal é a estrutura básica, por exemplo, dos hinos homéricos. O treno e o himeneu, junto a outros subgêneros, como o partênio, fazem parte do gênero mélico, ou seja, do tipo de composição em que o poeta costuma falar em própria persona,
numa performance pública cantada, em coro ou solo, com acompanhamento musical, sobretudo da lira. O nome que os estudiosos alexandrinos viriam a dar a esse gênero séculos mais tarde, enquanto estabeleciam que Alcman, Safo, Anacreonte e outros seriam os 9 poetas canônicos do gênero, vem justamente daí. Lírica, porque essa poesia era acompanhada pelo som da lira. De modo sucinto, o treno era uma espécie de canto coral bastante simples, entoado em contexto fúnebre, em honra a uma figura humana de destaque. Enquanto o himeneu consistia num canto de júbilo, por ocasião de bodas, e o partênio, uma canção de coros de virgens, em transição à idade adulta e ao casamento. Outros gêneros poéticos arcaicos incluem ainda a poesia jâmbica e a elegíaca, ambas típicas de ocasiões de banquete ou festival, tal como testemunhamos com as obras de Arquíloco e Solon, por exemplo. O gênero jâmbico, além de se valer do jambo como pé métrico, caracteriza-se frequentemente pela invectiva pessoal e por uma forma de zombaria ritual, envolvendo obscenidades e ridicularização pública. Já o gênero elegíaco, ao contrário do que veio a significar para a tradição poética moderna, pode envolver variados temas, desde questões políticas e bélicas, como em Calino e Tirteu, até reflexão de caráter existencial, como em Mimnermo, e a celebração de valores e relações aristocráticas, como em Teógenes, sempre por meio de dísticos elegíacos, em que um hexâmetro datílico é seguido por um pentâmetro também datílico. Com a passagem gradual do período arcaico para o clássico, o advento da polis e a consolidação de algumas de suas instituições, a palavra de saber deixa de estar restrita apenas ao poeta, entendido como um mestre da verdade, possuidor da palavra mágico-religiosa inspirada divinamente. Essa concepção de poeta certamente se mantém em certos meios, como é possível testemunhar, por exemplo, na figura de um Píndaro, o venerável autor dos célebres Epinícios, isto é, dos cantos encomiásticos em honra aos vencedores das competições panhelênicas. Contudo, com o fim da hegemonia política aristocrática e o início de um processo gradual de laicização da palavra mágico-religiosa, o discurso transformou-se em diálogo, passando a definir-se como uma espécie de arena na qual diferentes visões de mundo teriam um campo para se enfrentar de maneira relativamente livre, ainda que segundo novas regras. A ascensão do discurso filosófico na Jônia e das fábulas de Esopo, enquanto gêneros didáticos mais prosaicos, acontece justamente nesse momento, embora a forma como sua linguagem e seus temas se articulam com a tradição arcaica indiquem muitas linhas de continuidade. No início do período clássico em Atenas, florescem os novos gêneros do discurso destinados a marcar a história da cultura mundial. Por um lado, os gêneros poéticos da tragédia e da comédia, além do drama satírico, todos eles eminentemente dramáticos e executados em festivais cívicos em homenagem ao deus Dioniso, em Atenas, consistindo na performance de atores falando em primeira pessoa, normalmente em versos jâmbicos, sem a presença de um narrador, e interpretando personagens envolvidos em narrativas mitológicas ou históricas, nas quais também se manifesta um coro, intervindo geralmente em disposições métricas mais complexas. Vai sem dizer que a tragédia tendia a temas mais sérios, enquanto a comédia abordava pequenos enredos ridículos, embora sua mensagem pudesse ser igualmente séria, como vemos no caso de muitas das peças de Aristófanes. Por outro lado, surgem também novos gêneros do discurso em prosa, como a retórica, a historiografia e o diálogo socrático. A importância desse momento formador é tamanha que, pouco mais de um século depois, Aristóteles poderá afirmar em sua poética, com uma clareza cristalina, o seguinte: também fica evidente, a partir do que foi dito, que a tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, o historiador e o poeta diferem entre si, não por descreverem os eventos em versos ou em prosa. Poder-se-iam apresentar os relatos de Heródoto em versos, pois não deixariam de ser relatos históricos por se servirem ou não dos recursos da metrificação, mas porque um se refere aos eventos que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido. Eis porque a poesia é mais filosófica e mais nobre do que a história. A poesia se refere de preferência ao universal, a história ao particular. Universal é o que se apresenta a tal tipo de homem que fará ou dirá tal tipo de coisa em conformidade com a verossimilhança e a necessidade. Eis ao que a poesia visa, muito embora atribua nomes a personagens.
particular é o que fez Alcibíades ou o que lhe aconteceu. Ora, há algo próprio do discurso historiográfico que o caracteriza como tal e que é responsável por que ele seja capaz de emitir um tipo específico de verdade. Não todo e qualquer tipo, como a verdade universal, que é emitida antes pela poesia, ou como a verdade lógica, que é o domínio da filosofia, mas sim a verdade particular do acontecimento. Se Aristóteles pôde se espremer de forma tão límpida no tocante aos limites entre esses diferentes campos discursivos, é porque tais limites estavam efetivamente bem distinguidos em sua época, e isso só foi possível nesses moldes devido em grande parte à influência decisiva da obra de Platão. Tal como sugerido por estudiosos da obra platônica, o autor valeu-se de diferentes gêneros discursivos emergentes em sua época, testando as fronteiras entre os discursos cujas pretensões epistemológicas eram dotadas de aceitação social mais ampla, a fim de propor e defender um novo gênero, qual seja o diálogo socrático. Para isso, Platão recorre inúmeras vezes aos estratagemas habituais de discursos mais tradicionais, ainda que o faça para se posicionar de modo crítico a eles. Tal é sua relação, por exemplo, com a poesia, tanto épica quanto dramática, mas também com a retórica e com a sofística. Além disso, Platão é o primeiro autor de que temos notícia a propor uma verdadeira tipologia dos gêneros poéticos. Segundo o argumento de Sócrates na República, a poesia pode ser executada por meio de narração simples, como nos ditirambos, através de mimese, como nos gêneros dramáticos da tragédia e da comédia, e por meio de uma mistura de ambas, como nas epopeias, nos hinos e nos encômios, dotados tanto de partes narrativas quanto de partes miméticas. Não se trata de uma tipologia exaustiva, mas oferece um direcionamento geral acerca dos poemas que tinham mais repercussão na Atenas de Platão, podendo inclusive ser suplementada com outras listas que se encontram no Íon e nas leis. As linhas gerais da tipologia platônica são retomadas por Aristóteles na Poética, ainda que ele não se paute pela ideia de narração, mas sim pela ideia mais abrangente de mimese, ou seja, de imitação ou representação. Contudo, a verdadeira inovação de Aristóteles com relação a seu mestre, em termos de gêneros do discurso, ao menos a julgar pela forma como as suas obras nos chegaram, diz respeito ao próprio modo escolhido por ele para expor o conhecimento. Abrindo mão da dimensão mimética característica dos diálogos escritos por Platão e praticados pelo próprio Aristóteles em sua juventude, o estagirita parece ter empregado principalmente uma forma de exposição tratadística, tal como pode ter sido inaugurada por Hipócrates, julgando-a mais eficaz na transmissão do conhecimento filosófico. Nesse sentido, ao afirmar que a tragédia se destaca de todos os gêneros miméticos no que tange ao exercício efetivo da arte poética, é como se Aristóteles censurasse seu mestre por ter se valido de uma forma imprópria para o tipo de investigação filosófica a que se propunha. Tudo isso, e ainda não passamos do século IV a.C., como se não bastasse terem oferecido os exemplos práticos mais bem acabados e um excelente tratamento teórico relativo a gêneros literários tão diversos quanto a epopeia, a poesia didática, o hino, entre os quais o encômio, o peã e o ditirambo, a poesia mélica, que viria a receber posteriormente o nome de lírica, o jambo, a elegia, a fábula, a tragédia, a comédia e o drama satírico, além da retórica, da historiografia, do diálogo socrático e do tratado filosófico, os gregos ainda desenvolveriam a poesia bucólica com Teócrito e o romance antigo com Cáriton de Afrodísias, Xenofonte de Éfeso e Longo. Isso para não mencionar toda a complexa poética do Hipocentauro de Luciano de Samosata no século II d.C., com seu diálogo cômico e suas reflexões que apontam, sem dúvida, os desenvolvimentos futuros dos conceitos modernos de literatura e ficção. Contrapondo-se às fronteiras estanques de uma ordem do discurso rigidamente estabelecida em seu tempo, cada um dos autores gregos antigos aqui nomeados soube aproveitar-se da oportunidade que lhe foi dada em circunstâncias contextuais específicas para propor obras complexas, profundas e questionadoras de seus próprios contemporâneos. Fundaram, assim, muitos dos gêneros literários que empregamos ainda hoje, seja para narrar nossos próprios mitos e nossas próprias histórias, seja para exprimir nossos sentimentos, representar nossas fabulações e investigar nosso mundo, questionar nossas verdades, em suma, para sermos quem somos.
E, à guisa de conclusão, eu destaco o fato de que o grego antigo, ele justamente se sobrepõe na história da educação pela profundidade com que encara a importância da formação, isto é, da paideia, pela radicalidade de sua reflexão sobre os valores humanos, excelência, honra, piedade, coragem, franqueza, astúcia e prudência, pela originalidade de suas instituições públicas, a polis, a igualdade, a liberdade e a democracia, pela singularidade de sua língua, lexicalmente rica, morfologicamente complexa, sintaticamente flexível, capaz de construções elegantes e sonoras, pela inventividade de seus poetas e pensadores, responsáveis por inaugurar a maior parte dos gêneros literários que nos acompanham até hoje, tanto em nossas criações artísticas quanto em nossas investigações científicas. É certo que o grego antigo também apresenta facetas terríveis, que jamais devem ser deixadas de lado ou esquecidas. Rebaixamento da mulher, exclusão do estrangeiro, emprego de mão de obra escrava, para citar apenas as mazelas mais óbvias. Entretanto, diante da análise de tudo aquilo que o grego antigo por si só tem a oferecer, por meio de sua cultura, de sua língua e de sua literatura, acredito estar evidente a necessidade de defendermos um aumento de sua participação em nossa educação. A opção do Renascimento italiano, do Iluminismo francês e do primeiro romantismo alemão foi essa, e como resultado, testemunhamos alguns dos momentos de maior efervescência intelectual de nossa história. Talvez seja a hora de nós também nos juntarmos a eles.